Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou a Nayara, do time de marketing da Agenda, e a gente está aqui hoje no primeiro dia de palestras do Inteligência Tática. E agora a gente vai falar sobre indicadores de performance, de como medir, como mensurar a performance do seu time de ponta a ponta. Por isso a gente está aqui com o Thiago Alves, que foi Head de Vendas da Kenobi, Head de Vendas da Conta Azul e também Gerente de Vendas da Rock Content. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito tudo obrigado. Bom? Tudo Vamos bem? agora se apresentar, vamos deixar o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Tá bom. Meu nome é Thiago, eu sou de Belo Horizonte, tenho 33 anos. Eu trabalhei na Rock Content na verdade, assim, vamos voltar um pouquinho, né? Eu comecei minha carreira como office boy lá atrás, trabalhei no administrativo de uma empresa de calçados femininos, depois eu fui para a área de TI para implementar sistemas nessa mesma empresa, fiz faculdade de TI, fui para uma empresa trabalhar com banco de dados e suporte ERP, depois fui trabalhar com banco de dados com suporte a uma empresa de jogos eletrônicos, de aposta. Lá eu aprendi muito sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, que eu trabalhava muito com essa parte de dados, com os dados de venda mesmo da operação de jogos. Então, bastante do que eu faço hoje, o trabalho que eu faço hoje dessa parte de estratégica e de dados, eu aprendi muito nesse trabalho. Então, trabalhei em TI, acabei ficando em TI por 8 anos, aí eu resolvi ir para a área de vendas, queria ganhar mais dinheiro, fui trabalhar com cotas imobiliárias, lá em Olímpia, São Paulo. Tem um lugar lá é um lugar que tem um parque de águas termais, e aí o pessoal vai para o parque, chega lá e é convidado para ir para uma sala de vendas. Chega lá nessa sala de vendas, não sabe nem o que vai acontecer, ele tem que comprar, ou ele vai lá, ver uma apresentação de mais ou menos 40 minutos, meia hora, e você tem que vender um apartamento de 40 mil reais na hora. Então, assim, lá foi um negócio incrível. Pouca pressão, quase nada. Pouquíssima, né? Mas, assim, foi uma experiência incrível, assim, quando eu entrei, foram 34 dias de treinamento, eu aprendi muito sobre vendas lá. Eu fiquei lá por 9 meses, mas foi bem intenso, assim, eu devo ter feito mais de 500 atendimentos, né? Então, é bastante coisa. E foi uma experiência muito legal, foi minha entrada em vendas, depois eu fui para a Rock Content. Com 6 meses eu fui promovido a vendedor sênior, fui o primeiro do time. Com 7 meses eu virei líder lá, né, gerente de vendas. Depois fui para a Conta Azul, ser head de operação, e depois para a Kenobi. Agora eu estou me descobrindo aí de novo, querendo saber o que eu quero fazer. Mas a trajetória foi basicamente essa. Então, eu sou um cara de TI que foi para a área comercial, né, e conseguiu se encaixar melhor ali. Mas dados, então, na sua cabeça o tempo todo, né? A gente sim, já entendeu o tema da palestra. Indicadores e medição e mensuração de dados é algo que realmente você deve ser bem focado nisso. Sim, né? Hoje sim. É até engraçado porque no início, assim, quando eu fui para vendas, eu queria até um pouco fugir dessa questão de dados, computador, ficar mexendo com aquelas coisas e tal. E aí eu acabei focando muito assim nessa parte de relacionamento, de comunicação, de liderança mesmo, né, da gestão de pessoas e tal. E assim, quando eu trabalhava na Rock, não tinha um foco muito grande nisso, não. Tinha um foco muito no que acontecia no telefone mesmo e tal. Quando eu fui para a Conta Azul, que eu tive que fazer esse esforço muito grande de voltar tudo que eu já tinha aprendido e pegar de novo, escrever até SQL de novo, né? Então, mas é uma experiência que me ajuda muito, assim, olhar para essa parte com essa visão de dados, assim, é uma coisa que me ajuda muito na carreira. E assim, eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui porque não tem PPT, não tem slide de apoio, né? Então vai ter que ser no freestyle aqui, mas vamos lá. Então, a primeira coisa eu acho que seria legal de trazer aqui de conteúdo é formação de meta, né? Eu acho que é uma dificuldade de muitas empresas que estão começando agora a traçar a estratégia ou estão mudando a estratégia às vezes. Como eu defino a meta? Como é que eu sei quanto que o meu vendedor vai vender, quanto que não e tal? Então, e aí eu pensando nisso, né, eu queria explicar um conceito aqui que te ajuda muito a definir essas metas, né? Um conceito que é o seguinte: a meta você tem 3 níveis ali, né? Você tem a meta, as métricas e os indicadores. Então é o seguinte, na hora de definir a meta, né, não é um chute, né? Vai chegar, a meta é 100 mil por mês, vai ser isso, pronto, eu preciso vender isso, meu caixa precisa disso, né? Pode ser assim, definir a meta? Pode. Mas você vai ter que fazer engenharia reversa depois.
para descobrir como é que você vai chegar nessa meta, quantas pessoas você vai precisar, quantas leads você vai precisar, quantos contatos, tudo mais. Então, muitas vezes você pode pegar o seu planejamento estratégico e falar assim, eu preciso de tanto de dinheiro, beleza, mas você vai ter que fazer essa engenharia reversa. Então, você tem as 3 métricas, o ticket médio, as oportunidades e a taxa de conversão. Se a sua meta você colocou lá, você viu que para o seu planejamento estratégico você precisa de 100 mil reais ali por mês de atingimento de meta. Ok. Beleza. Como que você vai compor essa meta de 100 mil reais? Essa sua taxa, se você tem, vamos supor que você vai ter que receber ali 100 oportunidades, numa taxa de conversão de 10%, com ticket médio de 10 mil reais. Certo. Se você fizer isso, você vai ter 100 oportunidades vezes 10%, 10 clientes, vezes 10 mil reais, 100 mil reais. Perfeito. Dessa forma, você chega na sua meta. Então, na hora de definir a sua meta, você precisa de quebrar esses números de uma forma que seja factível. Então, por exemplo, hoje, 100 oportunidades. Esse número é um número factível para o seu time, para a sua empresa? Como você vai olhar isso? Você tem que olhar se você vai ter lead suficiente para gerar essas 100 oportunidades. Então, você vai ter que fazer uma engenharia reversa de novo e olhar assim, quantas leads eu preciso ou quantas pessoas numa lista de contatos eu vou precisar para gerar essas 100 oportunidades. E aí você você pega essa métrica e quebra ela de novo. Então, voltando no conceito aqui, a meta, você vai colocar o seu nível MRR. As métricas, você quebra elas ali. Então, por exemplo, oportunidades, ticket médio, taxa de conversão. Se você tem uma operação que não é um SaaS, é uma venda de produto normal. Por exemplo, você pode calcular quantas pessoas entram na sua loja, quantos atendimentos você faz, para quantas vendas e quanto você vende na média para cada pessoa. E calcular a meta dessa forma. É muito interessante você fazer isso, quebrar a meta dessa forma para facilitar o seu trabalho de acompanhamento. Claro. Porque o que você pode fazer? Você projeta essa meta num período de tempo. Então, assim, olha, eu tenho que fazer, nesse semestre, eu tenho que fazer 600 mil, 100 mil por mês. Beleza, eu vou lá e vou projetar essa meta ao longo desse período. Então, eu vou colocar assim, se em 6 meses eu tenho que fazer 600 mil, eu vou olhar, de acordo com a minha operação, de acordo com o meu ciclo de venda, qual é o melhor período de análise. Então, por exemplo, empresas que têm um ciclo muito longo, tem, por exemplo, ciclo de 90, 120 dias, ticket muito alto, não adianta você olhar a sua operação diariamente, o resultado de MRR. Você vai ficar frustrado. Porque é difícil, assim, a não ser que você tenha muitos vendedores, né, e a operação rode muito ali. Mas geralmente vai ter um delay ali entre uma venda e outra. Claro. E se você olhar todos os dias, você pode ficar meio perdido ali. O ideal é você olhar sempre numa cohort de acordo com o seu ticket médio, de acordo com o seu ciclo médio, na verdade. Que muitas vezes está correlacionado ao ticket médio também. Então, assim, como que você pode olhar isso? Você pega essa meta de 100 mil, e aí você quebra ela em semanas, por exemplo. Você olha, esse mês tem 4 semanas. Aí eu vou lá e quebro nas 4 semanas. Ah, beleza, mas eu vou colocar 25 mil para cada semana? Eu posso colocar, só que eu posso me perder nessa história, porque geralmente, assim, varia de mercado para mercado, mas as vendas acontecem no final do mês. Final do mês, vem aquela um momento. Exatamente. Então, qual que é o ideal? Se você já tem os dados estatísticos, assim, quando é que acontecem as suas vendas, quais são os dias do mês, o período do mês que acontece, você quebra isso nesses percentuais. Então, fala assim, na primeira semana, do dia 1 ao dia 7 aqui eu vendo quanto? Do dia 8 até o dia 15 eu vendo quanto? E aí eu vou vendo ali, eu coloco esses percentuais e projeto isso no período que eu quero. Entendi. Bacana. Então, eu coloco lá, no período, na primeira semana eu tenho que ter um ticket médio de tantas oportunidades e uma taxa de conversão de tanto. Na segunda semana eu tenho que ter um ticket médio de tanto, tal. Isso você for analisar por semana. Você tem uma venda transacional, igual eu trabalhava na Conta Azul, uma venda muito rápida, um ticket médio baixo, era todos os dias. Todos os dias eu tinha que olhar isso para ver se o boom está sendo batido ali no ritmo. Sim. Então, você vai analisar isso de acordo com o seu ciclo de venda. E uma vez que você projetou isso, você vai ter a clareza ali do que não está batendo. Então, assim, uma vez que você não está batendo meta da semana, do mês, do trimestre, o que quer que seja, algum desses indicadores é o que está impactando. Legal.
E aí, pensando no desempenho do time, a gente precisa colocar isso em conta também. Que uma coisa é bater meta se você tem 10 vendedores. Outra coisa é você bater 100 mil de meta se você tem 20, 30 vendedores. Sim. E aí, como é que a gente pensa nessa mensuração da performance do time? Pensando desde um pré-venda até um pós-venda para fazer, sei lá, um upselling, um cross-selling. Sim. Assim, na meta, quando você vai fazer uma meta inicial, o ideal é considerar 2 fatores. Assim. O primeiro é o quanto você precisa para fazer o Unit Economics funcionar, né? Assim, quanto que eu preciso de ter quanto que esse cara precisa vender para ele se pagar e tudo mais e tal. E a outra questão é qual que é a capacidade de tempo desse cara. Então, assim, calcular ali, ó, quantas oportunidades ele é capaz de pegar. Então, por exemplo, eu vou pegar a meta de um vendedor e falar assim, quantos atendimentos ele é capaz de fazer em um dia? Certo. Aí eu vou quais são os indicadores que eu preciso para definir isso? Qual que é o tempo médio de atendimento dele? Então, quanto tempo ele gasta na média atendendo um cliente? Certo. Se ele vai ter o número de oportunidades, né? Se ele vai ficar com a agenda cheia ali, né? Tal. E aí você pega e meio que se baseia ali nesses 2 negócios. Pô, se ele pegar tantas oportunidades, se ele converter tanto num ticket médio de tanto, essa aqui pode ser dele. Essa aqui pode ser a meta dele. Só que a questão no início, quando você não tem histórico, não tem nada, é muito difícil. O ideal é você fazer uns benchmarks com o pessoal do seu mercado. Legal. Olhar assim, pô, quanto que você converte aí? Tal, mas você corta esse funil antes, não corta, você passa todas as leads, você já fazer esses benchmarks antes, para ter pelo menos um número de referência, vai ficar bem, mal, ou tá muito ruim, tá muito bom. Né? Tem que ter um norte, né? Exatamente. Então, assim, só que ao mesmo... Você me perguntou como que eu fazia para... A questão do desempenho, como é que você vai mensurar esse desempenho? Como que eu mensuro esse desempenho? Eu sempre foco desses três indicadores. Oportunidade, ticket médio, taxa de conversão. Nessas 3 métricas, na verdade, desculpa, né? Eu tô aqui para explicar, eu tô confundindo. As 3 métricas. Quando eu tô com um problema, eu consigo descobrir onde está o meu problema olhando para uma dessas 3 métricas, porque uma vez a outra vai dar o resultado da meta, né? Então, se tem uma delas abaixo e as outras 2 ou uma das 2 não está compensando, porque eu posso, por exemplo, ter um ticket médio muito baixo, mas está com a conversão lá em cima, aí pegar muitas oportunidades, eu vai equilibrar o outro. Sim. Então, eu analiso sempre dessa forma, para ver onde é que está o problema. Certo. Então, quando eu vou eu pego lá, eu vejo os números de um vendedor, eu tenho projetado já o do time, e o time, ele é a capacidade geral dos vendedores, né? Então é a soma dos vendedores. Sim. Então já tem lá quanto que é o ticket médio, a taxa de conversão e as oportunidades de cada um dos vendedores. Vamos supor que esse cara está com a conversão mais baixa, mas o ticket médio dele está ok e o número de oportunidades está ok. Então eu já sei que onde eu preciso atuar e preciso investigar e analisar é a parte de conversão. Legal. E aí eu começo a desdobrar isso para a parte de indicadores. Vocês lembram, né? Métrica, indicador. É bom a gente lembrar. Exatamente. Métrica e indicador não é a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, eu estava ali na métrica. Assim, o conceito de métrica by the book, assim, é que ele é um número bruto ali, né? Ele não é calculado, não é um número calculado. Mas, no final das contas, ele pode ser calculado também, porque dependendo da ótica que você olha, tem algum número que compõe ele. Então, assim, o que acontece? Você vai abrir agora os indicadores, que são os que compõem as métricas. Então, eu estou vendo que a taxa de conversão está muito baixa. Né? Então, eu vou entrar agora e vou analisar a taxa de conversão de oportunidade para cliente. Tá? Já gerou oportunidade. Beleza. Então, eu vou analisar. Meu funil, vamos supor que eu tenho 3 fases no meu funil. Diagnóstico, solução e negociação. E conclusão lá, fechamento e depois é o on já. Beleza. Eu vou olhar em qual fase que eu estou perdendo. Entendi. Então, assim, peraí, se eu não estou conseguindo aqui, onde que está aqui a minha maior perda? Qual etapa do funil a taxa de conversão está caindo? A taxa de conversão está caindo. Porque aí eu tenho que quebrar mais. Eu tinha a métrica lá, minha métrica dizia que eu tinha que ter 10% de conversão. Só que essa métrica falava que eu tinha que pegar no meu funil aqui de 3, 4 fases aqui e chegar nesses 10%. Eu tenho que quebrar isso mais para saber como é que eu chego nesses 10%. Certo.
Então eu pego esse funil de 4 fases e falo assim, peraí, quanto que eu posso perder na primeira, na segunda, na terceira, até chegar na quarta para eu chegar lá com 10%. Então vamos supor que da primeira para a segunda eu perca 50%. Da segunda para a terceira eu perca mais 25%. E da terceira para a quarta eu perca mais 15%. Isso me sobra 10% do meu funil. É o que eu vendi lá no final. Se eu estou perdendo 60% na primeira fase... Vai ter que pelo menos diminuir nas outras. Ou eu tenho que aumentar aqui e melhorar o resultado de cá. Como eu não estou chegando, né, eu estou dando um exemplo de que a minha conversão está baixa. Sim. A conversão está baixa, ela está abaixo de 10%, está 7%, e aí eu não estou conseguindo chegar no resultado final. Eu estou vendo que a minha maior perda, o que está acima do esperado, está na primeira fase, que era para ser 50%, eu estou perdendo 60%, e o restante eu estou mais ou menos equilibrado ali, mas isso está um pouquinho até mais alto ali, né, mas está me fazendo perder os 3% ali que eu teria que ter de conversão. Então, é o seguinte... Eu peguei ali e vi que estou perdendo essa fase. Eu vou entrar de novo nesses dados agora. Então eu vou pegar lá e vou ver. Peraí, então eu estou perdendo. Deixa eu ver quais são os motivos de perda que eu tenho para essa fase aqui. Analisar os motivos de perda é essencial, né? Porque normalmente existe um certo padrão dos motivos mais frequentes, né? Pode ser preço, pode ser alguma condição que o vendedor coloca, pode ser concorrência, então analisem isso também. E outro ponto importante, assim, legal de analisar também, é a questão de ciclo na fase. Às vezes você não perdeu ele naquela fase, mas está parado. Então analisar o ciclo por fase também. Assim, uma coisa legal que eu fazia na Kenobi era, ficava do time de mid, 7 dias parado no funil, em qualquer fase, eu recebia um alerta. Time de Enterprise, 15 dias parado no funil, qualquer fase, eu recebi um alerta. Então, isso aí me lembrava de falar lá com o vendedor, follow-up naquele cara. Pô, esse cara aqui, ó, tá parado há 15 dias. Por quê? Tá respondendo? Não tá respondendo? O que tá acontecendo? A gente vai também para o mais operacional de todos, né? Que são as atividades que você precisa fazer para aqueles indicadores ficarem equilibrados. No final das contas, tudo volta para essa atividade final. Né? Só que... se você for olhar para essa atividade toda, todos os dias de todos os vendedores, né, você vai ficar com menos cabelo que eu. Então, porque não dá, é muita coisa. Então você foca nos indicadores, nas métricas macro. O que não está funcionando na métrica, você desce para o nível de indicadores. O que não está funcionando no indicador, você desce para o nível de processo. Legal. Então, assim, porque no final das contas, são as pessoas que vão fazer o trabalho. Sim. Então, você vai ter todo esse aparato, todo esse suporte, esse recurso de dados, porém, a sua solução, ela, na maioria dos casos, ela vai chegar numa ação para uma pessoa. Então, ela vai falar, pô, você tem que ligar mais para esse cara, ou você tem que aumentar sua cadência, ou você precisa fazer isso ou aquilo. Isso, na maioria das vezes, vai retornar em um feedback. Ou, às vezes, vai retornar em estratégia. Porque, eu tô vendo que, na minha análise aqui, o que eu cheguei que o cara que não converte é porque ele é estagiário. E ele marca no formulário que ele é estagiário. Então, vamos excluir todos esses caras. Né? E aí, você acaba convertendo mais por ter tirado quem não converte. Bacana. Então, beleza. A gente falou de definir a meta, quebrar em métricas. Sim. Falou de projetar essa meta ao longo do tempo ali, quebrar e colocar isso proporcional de acordo com o que você vende dentro do mês. Sim. E aí a gente falou de entrar nas análises, que encontra onde está a falha, se é ticket médio, taxa de conversão, ou oportunidades ali, ou qualquer que seja. Na verdade, as operações vão ser diferentes, né? Então, empresas que trabalham com produto é diferente, serviço é diferente, mas assim, formem as métricas e analisem os indicadores que estiverem abaixo e os que estão muito acima também, nessa linha do tempo aí, de acordo com a sua periodicidade de análise. E aí você vai achando onde estão os problemas. Você colocou lá que você tinha que ter 15% de conversão, você está tendo 7%, peraí, tem alguma coisa errada. E no caso de não ser apenas um vendedor, vamos pensar que você projetou, 15% para todos os vendedores e você está vendo que todos eles estão performando muito abaixo. Nesse caso, é uma análise de estratégia, como você falou, não necessariamente do vendedor. Pode ser e pode não ser. Eu acho que a análise é que deve ditar se ela vai ser estratégia ou se é... É claro que a gente gera hipóteses, né? Claro. Então, assim, eu acho que é daí que vem a questão da análise. As hipóteses que você já imagina, assim,
Então, eu meio que, para olhar a operação como um todo, né, eu acho que esse é o conteúdo aqui hoje, eu já tenho algumas coisas, já algumas métricas macro e os indicadores já padrão que eu já imagino o que seja quando dá problema. Certo. Então, assim, vamos pensar no topo do funil, geração de demanda. Geração de demanda, se você não está batendo o número de oportunidades, aí você vai lá, como é que é o caminho que eu faço para analisar por que eu não estou batendo? Eu vou lá e olho o número de leads recebidos, primeira coisa. Se eu estou dentro da meta ou não, porque isso também está projetado. Beleza. Não, estou dentro da meta, então minha conversão é que está abaixo. Sim. Beleza. Aí eu vou lá e vou olhar, minha conversão está abaixo. Se minha conversão está abaixo, deixa eu ver agora onde que eu estou perdendo. Se é em contato falado, ou se é do contato falado para depois. Porque assim, quando você está no topo do funil, você pode não conseguir falar ou você pode falar e não converter. Sim. E saber isso faz total diferença, porque são ações extremamente distintas. Você vai com quem você consegue falar e não consegue converter, e quem você não consegue falar. Então, eu olho, a primeira coisa que eu olho eu não estou conseguindo falar, eu tô falando e não tô tá convertendo. Passando para a próxima fase. Né? E aí, quando eu não estou falando, aí eu mexo na cadência. Eu vejo lá, eu marco lá no meu CRM lá, o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, todos os dias de contato. O cara foi lá, tentou um contato, ele move. Dia 1, não deu, tal. Tentou de novo dia 2. Esse campo fica salvo lá. Sim. E aí eu sei em que dia que foi o contato efetivo. Então você já consegue. Eu consigo saber quando é que a cadência está funcionando. Quando a cadência está funcionando ou não está funcionando. Então, então eu olho lá, tá sem contato falado, vou mexer na cadência. Até que dia a cadência está funcionando? Tá funcionando tal dia. Qual que tá o tempo de resposta? Tal. Qual que tá a renitência? Opa, a galera tá ligando, aqui a gente tinha que estar com a renitência 7,5, 8 aqui, a galera tá ligando em média 6 vezes para cada cara. Opa, isso aqui é aqui que tá o problema, a galera tem que ligar mais. Tá, vamos abrir de novo, vamos ver quem é que não tá ligando. Não posso pegar meu time inteiro lá numa sala e liga. Não, peraí, vamos abrir os dados de novo, vamos ver. Opa, tem 2 pessoas aqui que estão com metade das ligações. O que foi? Não, são os estagiários, pediram para fazer prova ontem, saíram no meio do dia, é por isso que a gente não está conseguindo manter o nível de ligações e tal. Então, assim, você vai aprofundando até chegar na causa raiz. Sim. E aí, quando você chega nessa causa raiz, que é a falta de uma pessoa, ou um processo que está ruim, uma conversão que está ruim, ou um número que está... um número insuficiente que você recebeu, aí você tem ali como justificar o resultado. Você fala assim, quando vai bem também. Você vai lá, você olha lá, tá lá muito acima, você fala, mas o que aconteceu aqui? Todo mundo agora tá obtendo o máximo de performance do nada. Pode ser que seja alguma coisa errada também. Sazonalidade de venda, todas essas coisas. Pois é, então aí você olha lá e aí quando você quebra isso, vai quebrando cada vez mais e vai entendendo quais são os comportamentos que impactam em cada um desses indicadores e em cada uma dessas métricas, você vai conseguir tomar ações ali de forma mais rápida e tal, se você tá sempre de olho ali, né? Esse aqui baixou ali, você já vai atrás, olha o que está acontecendo, vai na causa raiz, já planeja uma ação com o time, já leva isso pro time, já faz as mudanças que tem que ser feitas para o número voltar ao normal. Bacana. Muito legal. Bom, vocês já entenderam então métricas, indicadores, aí depois é que a gente vai passar para processos e atividades. Mas é importante ficar de olho. Isso é a máxima, né? Independente da sua operação de vendas, tem que ficar de olho nela. A gente está com algumas perguntas aqui, com várias perguntas, né, de vários gestores. Vamos ver como a gente consegue ajudá-los. Quais os KPIs você considera cruciais analisar, independente de mercado, de tamanho de empresa, e que você acha que com esses indicadores você entende que a equipe está tendo uma boa performance? Então, é complicado assim falar independente de mercado, porque... Depende muito. Depende. A resposta é sempre, então, depende. Depende, assim, eu acho que depende por causa da meta, sabe? A meta vai ser diferente, aí você vai desdobrar em métrica, vai desdobrar em indicadores diferentes. Mas assim, falando no geral, assim, se eu puder dar uma resposta mais genérica,
o faturamento, né? Eu acho que é como a empresa sobrevive ao faturamento, claro. Né? Então, se você tiver alguma meta voltada para faturamento, você já consegue desdobrar ela nessas métricas. Então, para não enlouquecer, eu olho sempre primeiro as métricas macro. Então, se eu trabalhasse numa loja de calçado, por exemplo, eu ia olhar lá quantas pessoas que entram na loja, quantas que compram, um ticket médio de tanto, de quanto. Se eu trabalhasse numa empresa de SaaS, eu ia olhar o NMRR, eu ia olhar quantas oportunidades, da taxa de conversão e o ticket médio. Então, eu olho primeiro para esse macro. Certo. Depois eu começo a desdobrar. E aí, assim, é importante você ter consciência do que impacta em cada uma dessas métricas. Então, assim, ticket médio, o que vai impactar? Vai ser o tamanho da empresa, se você cobra por número de funcionários, por exemplo. Vai ser o uso da plataforma, se você cobra por uso. Vai ser valor de produto, se você vende produto. Então, vai variar de acordo com essas questões. Como é que você pode impactar? Eu posso atrair gente mais qualificada, gente que tem mais poder de compra. Eu posso atrair empresas maiores, eu posso... fazer ações ali para aumentar o ticket médio. Eu posso ter um produto novo, eu posso agregar um serviço novo. Sim, com certeza. Eu posso colocar uma consultoria embarcada no negócio. Então, eu posso aumentar o ticket médio de várias formas. Taxa de conversão. Taxa de conversão é eficiência. Como é que eu melhoro a eficiência? Eu acho que esse é um ponto assim, que a galera tenta comprar tudo muito pronto. Assim, né? Vai lá ler o livro, né? Predictable Revenue e tal, não sei o quê. Quer comprar as metodologias prontas. Eu acho que vendas é um trabalho muito mais de design thinking do que de metodologia pronta. Eu acho que quando você vai conhecer a jornada do seu cliente ali, você vai tendo que ir desenhando ali. Cria seu próprio cenário mesmo. Você cria o próprio cenário e você fala assim, é claro que a gente já tem uma base, assim, que a gente sabe que precisa de um diagnóstico, precisa de apresentar a solução, a gente sabe. Mas existem os pontos básicos ali, né? Mas nem sempre vai funcionar dessa forma ou nessa sequência, por exemplo, pode ser que se altere. Então, assim, quando eu falo da questão do design thinking, é que para aumentar a sua conversão, o que você precisa fazer é parar de perder cliente. Então, assim, aí quando você olha assim, vou fazer uma sessão de design thinking aqui porque eu estou perdendo clientes na primeira fase do meu funil, que é o diagnóstico, e eles não estão indo para a próxima fase. E aí você tem que começar a gerar hipóteses. Por que esse cara não vai? Será que eu não estou tirando o compromisso dele? Será que eu não estou gerando engajamento? Será que eu não estou conseguindo tirar o interesse real dele naquele negócio? Então, você vai conseguir impactar ali com eficiência de processo, nas conversões. E oportunidades é geração de demanda. Então, a geração de demanda, você vai o quê? Você vai olhar os seus canais, quais que não estão funcionando, quais que estão caros, direcionar o dinheiro dos que estão caros para os mais baratos. E até analisar se o perfil de cliente que você colocou como ideal, ele está realmente sendo aquele que está aproveitando do produto ou do serviço que você tem para oferecer. Né? Com certeza. Essa análise de ICP, né, de Ideal Customer Profile, ela tem que ser recorrente. Porque o seu produto muda, você lança coisa nova, o mercado muda também. Então, ela tem que ser constante, assim, você tem que sempre analisando sua base, para quem é que eu estou vendendo e quem é que está tendo sucesso com o que eu estou vendendo também, está sendo satisfeito, está gostando. Está tendo necessidade atendida mesmo, né? Então, é ideal você sempre rodar essa... assim, eu não sei dizer um período exato não, mas rodar isso periodicamente. Falar, deixa eu analisar aqui de novo se o cara que eu vendo é o cara que eu estou tentando atrair lá mesmo, se é o que eu defini na minha estratégia e tudo mais. Perfeito. Alta performance em venda está na perfeita aplicação de conhecimento técnico ou comportamental? Nossa, essa pergunta é boa, hein? Então, eu desenvolvi, né? Não sei como é que fala, mas assim, eu sempre penso assim, né? Isso é uma coisa que eu nunca vi isso em outro lugar. Assim, eu sempre penso em 3 pilares, assim, que é atividade, que é volume. O quanto você faz. Então, número de ligações, número de e-mails, o quanto você vai atuar ali com atividade mesmo. E inteligência emocional, que é, assim, ter a cabeça no lugar. Sim. Que é confiança, positividade. Para vendas, isso é extremamente importante. Para todas as áreas. Estar bem, é contagiar o cliente, né? Eu via isso de forma muito clara lá em Olímpia. Assim. A gente vendia
Era por isso que dava para vender um apartamento em 40 minutos. Era uma alegria, de um contágio tão grande ali, né, com o cliente, que ele ficava tão encantado que ele até topava fazer um negócio desse na hora. mas assim, a inteligência emocional é extremamente importante, assim, porque você vai ter que passar essa confiança. Quando você está mal, você não está acreditando muito, você não está... O cliente também não acredita no que você fala. Né? Então, inteligência emocional é muito importante. Talvez ela seja a base ali para o outro ponto também, que é aprendizado contínuo, que é a parte de processo, a parte técnica. Então, considere esses 3 pontos muito importantes. Tem que fazer muito, tem que fazer bem, só que só vai funcionar se você tiver com a cabeça boa. Que aí você... acaba se tornando um ciclo. E ele pode se tornar vicioso ou virtuoso. Você tá mal, você não tá vendendo, a sua inteligência emocional tá mal, aí você não liga, você fica aquela... aí você desmotiva, aí seu processo não melhora e tal. Mas ele pode ser virtuoso também, né? Tô vendendo, tô felizão, eu ligo mais, vou aproveitar minha vibe e tal, tô aprendendo mais, continuo aprendendo mais, vou melhorando, minha cabeça fica boa. Então, você pode entrar, eu acho que a alta performance, ela tá nesses 3 pilares, assim, e fazer esse ciclo girar de forma virtuosa. Legal. Você acredita que a performance da equipe de vendas está diretamente ligada à performance da equipe de marketing? Quanto essas áreas podem influenciar uma a outra dentro do processo de negócio? Então, eu acho que assim, não é uma dependência, eu falar assim, não, existe uma dependência no nível de um jogar jogar pro outro lá a responsabilidade. Não, é uma jornada só. Um cliente que está lá do outro lado, ele vê uma jornada só. Sim. Então, assim, desde que ele foi atraído no marketing, até passando pelo processo de vendas e tudo mais. Então, assim, como que eu vejo essa questão? Eu vejo da seguinte forma: se é uma jornada só, o que tem que ser testado as informações, elas devem estar disponíveis no marketing ou em vendas. Sim. Jornada do cliente são a sequência de passos ali que ele tem que passar, conhecimentos que ele tem que adquirir, informações que ele tem que ter ali para ele poder tomar a decisão. Se essa informação está no marketing ou em vendas, isso aí é o que casa melhor para estratégias. Agora, eu acho que o principal é entender essa continuidade do trabalho. E assim, por quê? Porque você pode gerar mais leads, você pode colocar dinheiro lá para gerar mais leads. Ou você pode colocar mais gente para ligar mais vezes para as leads que você tem. O dinheiro está dentro da empresa, o dinheiro é o mesmo. Sim, é só o direcionamento mesmo. Você vai só direcionar para aquilo que é mais produtivo, mais eficiente. Então, e aí para saber o que realmente é mais produtivo, mais eficiente, vendas e marketing vão trabalhar junto. Porque senão assim, o marketing tem um budget de tanto. Mas se faz mais sentido eu pegar esse budget, contratar um vendedor e ligar para as leads, que eu já estou batendo meta de lead, peraí. Então, acho que marketing e vendas tem que trabalhar junto e sabendo assim, é uma jornada só. Quem vai fazer qual parte da jornada, a gente vai definindo ao longo do caminho. Isso depende da sua estratégia. Vai depender da sua estratégia. Agora, o ideal é que eles trabalhem bem juntos e sejam complementares. Eu tô sentindo que na venda tá faltando aqui uma educação do cliente sobre tal coisa. Eu vou lá no marketing e falo, solta um material aí pra gente fazer isso. Esse cara já chega pronto pra mim nessa parte. Sim. Eu tô sentindo que eu não tô conseguindo vender bem uma ideia no marketing porque é escrito ou pelo vídeo não tá funcionando. Isso tem que ser falado na venda. Isso é obrigatório. Então, essa jornada, você só direciona onde é que você vai colocar os processos ali, mas é a mesma jornada, porque a visão é na visão do cliente, né? Com certeza. Bacana. Que ferramentas você considera imprescindíveis na mensuração de indicadores desde o pré até o pós-venda? Então, porque eu usava eu sempre usei bons CRMs, né, nessas empresas, então eu não precisava de muitas outras ferramentas para fazer isso, mas eu conheço algumas ferramentas que ajudam bastante, assim, principalmente na integração de base. Na Conta Azul eu usava Metabase para integrar as bases lá. Tinha uma ferramenta do Google também, mas eu não lembro o nome exatamente para essa questão. Mas assim, o CRM sempre me atendeu. Eu sempre, o Salesforce, o HubSpot, você só arrasta, né, e você já tem todos os dados lá, um BI meio que pronto já, né? Então,
usa o CRM mesmo como ferramenta para assim, tem que garantir que tudo está preenchido. Se tudo está preenchido, vai estar lá, os dados vão estar lá. Então, com certeza. A taxa de conversão acaba sendo hoje um dos gargalos do meu processo comercial. Ela varia muito de vendedor para vendedor e eu não consigo tomar decisões estratégicas em cima desse indicador. Nesse cenário, como posso estabelecer uma média saudável para essa taxa e quais estratégias criar para que ela não varie tanto? Excelente pergunta. Então, estratégias para variar menos a taxa de conversão é processo, né? Então, a primeira coisa é descobrir qual é o processo que funciona, né? Então, deve ter alguém que tem um processo que está com a taxa de conversão mais alta. É necessário entender o que essa pessoa faz e entender se o que ela faz é replicável, né? Porque, às vezes, também a pessoa é muito natural ali em alguma coisa. Sim. E você não consegue reproduzir o que ela faz, né? Ela é super especialista, às vezes, em rapport, no mercado mesmo, no produto, e é uma coisa, talvez, que seja muito difícil de replicar. Mas talvez seja um processo simples de fechamento de porta, de compromisso, de conexão com o cliente, conexão com a dor dele, e que fazem com que você tenha uma taxa de conversão maior. O ideal é você olhar quem é que está convertendo e ver quais são os comportamentos dessa pessoa e tentar replicar para os outros. Mas vão haver diferenças entre vendedores, tá? Porque até naquele livro Challenger Sale, a venda desafiadora, ele fala sobre 5 tipos de vendedores diferentes. Verdade. Tem gente que vai pegar mais volume, tem gente que vai converter mais, tem gente que vai... Então, isso também existe uma variação nisso. Falando sobre assim, como ter uma média justa. A média, você equilibra ela na meta. Sim. Como então, você multiplica os 3 ali. Às vezes a taxa de conversão de uma pessoa não é muito alta, mas ela pega muita oportunidade, ela equilibra. Então, geralmente eu cobro o resultado. Assim, a forma que ele está tentando chegar, a gente vai desenvolvendo, é um caminho. Sim, agora, treinando aquilo que é um ponto de atenção. Treinando, tudo que é ponto de atenção. Mas assim, uma média mesmo, tem gente que tem muito baixo, tem gente que tem muito alto. Você tem que analisar mais o contexto geral. Esses que tem muito baixo, eles pegam quantas oportunidades? Esses que tem muito alto pegam quantos? Ou às vezes o cara pega tanta oportunidade que o tempo médio de atendimento dele é tão baixo que ele não dá atenção e não converte. Entendi. Então, ter uma visão um pouquinho mais holística e não olhar só para aquele indicador ou para aquela métrica específica ali, olhar para a meta. E aí, se a meta não está funcionando, aí sim você descobre onde é que está o ponto. Bacana. Thiago, então é isso. Acabaram as perguntas. Muitíssimo obrigada pela sua contribuição, por todo o conteúdo aqui. Obrigado a você. Obrigada mesmo. Demais, né? Pessoal, agora a gente só está começando, então ainda tem muita palestra hoje no restante da semana. Eu espero que vocês aproveitem. Então fiquem com a gente, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.